Olá, muito bom dia na paz do Senhor, louvamos a Deus, porque já vai rompendo a madrugada. Nesse dia especial, quero subordinar este devocional ao tema: aproveite as oportunidades. Carta que escreve o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 5, ele explica: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Esta expressão da palavra, eu poderia nesta manhã, como posso, associá-la aos acontecimentos que estão inseridos em Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 17. A Bíblia revela que quando Paulo estava pregando em Bereia, aquelas pessoas começaram a examinar, a esquadrinhar a palavra do Senhor, para saber se aquilo que Paulo estava pregando se condizia com a verdade. Mas, porém, algumas pessoas de Tessalônica enviaram mensageiros para tumultuar aquela cidade. E Paulo teve que deixar, aconselhado pelos irmãos, a cidade e ir até Atenas. E naquele momento que Paulo está em Atenas aguardando Silas e Timóteo, depois de ver um momento conturbado de perseguições, a Bíblia revela que ele se revoltava diante da idolatria que dominava aquela cidade. A idolatria era algo tão revoltante para Paulo, porque o Espírito Santo que habitava em Paulo, ele não coadunava com o espírito idólatra. E isso fazia com que Paulo dissertasse a cada sábado, a cada oportunidade, com os judeus, com os gentios, com os filósofos, uma vez que Atenas era a cidade líder na antiguidade das artes, da filosofia. Paulo dissertava, discutia com os epicureus, em especial, que eram homens que filosofavam que o prazer era tudo que o homem podia conseguir, ou o prazer era um ideal de vida. A Bíblia fala que Paulo também discutia com os estoicos, que são os seguidores de Zeno, que criou-se a filosofia de que a vida se conformava com a natureza, ou seja, a razão estava acima de quaisquer coisas. E em meio a essas discussões, em meio a isso, porque uma vez que Atenas era uma cidade pertinente a isso, as pessoas, os atenienses, eles não tinham outra função, não tinham outro ideal de vida a não ser novidades, aquilo que nós chamamos de fofoca hoje. Eram gente que eles gastavam tempo preciosos para descobrir coisas novas, coisas de pertinente à particularidade de cada pessoa. E foi em meio a isso que Paulo ele começou a andar por aquela cidade e olhava para um canto da cidade, da praça, da rua, e via aquela infinidade de altares. Diz a história que Atenas possuía mais de 30 mil deuses, mais de 30 objetos de adoração. E em meio a tudo aquilo, o coração de Paulo começou a bater de forma mais acelerada, porque ele viu que aquela religião cega levaria aquelas pessoas à condenação eterna. E Paulo começa a olhar para aquilo e dizer para os homens no Areópago, onde se discutia a moralidade, onde se discutia a religião, e Paulo disse: eu vejo que vocês são extremamente religiosos. Porque Paulo ele começa a ser questionado por causa de Jesus e da ressurreição. Eles chegavam ao ponto de, mesmo sendo muito esquadrinhadores no que tange ao conhecimento, à filosofia, mas quando falava Paulo de Jesus, da ressurreição, eles imaginavam que era um casal, dado a ignorância espiritual de Jesus, ou com relação à pessoa de Jesus. Mas a Bíblia revela que Paulo ele aproveita essa oportunidade que ele mesmo cita em Colossenses. Ele diz que aqueles homens: eu passando pelos objetos de vossos cultos ou de vossa adoração, eu vi um altar ao Deus desconhecido. Precisamente é este Deus que eu vos anuncio. Se Paulo tivesse conformado de Jesus ser mais um Deus do panteão grego, não teria nenhum problema. Mas é que Paulo agora ele traz para aquela gente uma visão diferente. Ele diz: o Deus que vocês estão servindo sem conhecer, ele não é servido por mãos humanas como se precisasse,
não é um Deus limitado, Ele é um Deus que cria. Ele é um Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quando ele fala aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 16, 16 e 19, ele explica na carta aos Coríntios, primeira carta, ele está falando, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Paulo diz, é nesse Deus que vocês estão adorando sem conhecer, que eu quero anunciar. É nele que nós vivemos, é nele que nós movemos, é nele que existimos. Deus não precisa, como necessidades pessoais, das pessoas. Deus não precisa de mim como pessoa. Eu estou me referindo a necessidades pessoais. Não. Deus ele nos criou com o propósito absoluto de adorar, de servir, de relacionar. Porém, Deus não tinha uma necessidade de nos criar. Ele criou porque determinou que fosse assim. Quando o apóstolo diz que é nele que nos movemos, ele está querendo dizer, ele é o autor e o mantenedor da vida. Esse Deus é aquele que conduz ou permite-nos adorarmos com Ele, nos relacionarmos com Ele. Diferente de um Deus impessoal. Então por isso que quando Paulo aproveita aquela oportunidade, ele leva essa gente a perceberem que a evangelização, a perceberem que o culto ao Senhor é mais do que uma liturgia. É um aproveitar de oportunidades de nos aproximarmos, de nos relacionarmos ao Senhor. E é por isso que Paulo, ele diz, mas não fiquem tão desesperados, vocês ainda estão vivos, estou parafraseando o texto. Ele diz, o Senhor não conta o tempo da ignorância. Até hoje, vocês não sabiam que Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas agora já sabem. E quando nós temos a noção disso, o Senhor ele vai despertar, Ele vai descortinar para nós como se fosse um grande outdoor. É preciso que todos se arrependam. O apóstolo Paulo, mesmo estando esperando seus amigos, ele aproveitou a oportunidade. Do nosso lado direito, esquerdo, quando andamos no comboio, quando andamos no autocarro, nós percebemos pessoas que estão muito religiosas, têm objetos religiosos dependurados no pescoço, nas mãos, mas não conhecem o Deus verdadeiro, não se relaciona com o Deus verdadeiro. É preciso nós aproveitamos a oportunidade, porque nós temos convicção de que nós existimos por causa dele, nós nos movemos por causa dele e nós estamos de pé por causa do Senhor. Ele que é o sustentador da vida. Se Deus corta o fio da nossa existência, nós já éramos simplesmente um fato passado na história. Mas quando nós cremos em Jesus e na ressurreição, se nós morrermos aqui, a nossa esperança está avultada, porque sabemos que um dia Ele vai nos ressuscitar. Por isso aproveitemos as oportunidades. A oportunidade perdida, ela não volta, jamais volta. Por isso que nesta manhã, Deus nos convida a aproveitarmos as oportunidades. Deus, nós te louvamos nesta manhã, porque o apóstolo Paulo nos dá esse exemplo glorioso, mesmo estando, Senhor, em uma terra que profetizava ou proclamava artes e filosofias, mas o Senhor naquele lugar usou o apóstolo Paulo para dar bom testemunho, para dar anúncio de boas novas. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Nos ajude, Deus, a aproveitarmos as oportunidades. Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.